Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 341 do seu podcast favorito de velocidade, chegando essa semana de pré-corrida. Vamos voltar a ter Fórmula 1, dessa vez na Holanda, na terra do Max Verstappen. Imagino que vai estar lotado lá, né, nas arquibancadas. E temos outros assuntos aqui para falar também. Vamos falar da MotoGP na Áustria, vamos falar também um pouquinho sobre Stock Car, que tem novidades que surgiram essa semana, novidades interessantes, e vamos chamar o grande Adalto. Muito bem, ele já aparecendo aqui. E aí, senhor Adalto? Esse calorzinho do nosso inverno. Tudo bem? Beleza, grande Fábio Campos, grande confraria. Estamos aí, finalmente estamos na semana de Fórmula 1 e vamos ter corrida domingo. Oba, oba, oba. É isso aí. Chamando também o Fábio Campos, ele também. Será que está tão animado quanto o Adalto, assim, que vamos voltar a ter corrida, ou está menos animado, talvez um pouco mais pessimista? Não, estou animadíssimo para saber qual vai ser a distância do Verstappen pro resto. Mas não estraga as perguntas que eu vou fazer ao longo do programa, pô. Tá bom. Desculpa, você não me avisou nada, ué. Tô brincando, não ia fazer exatamente essa pergunta. Mas poderia ter essa resposta, como não? Tem outra pergunta, quem vai ser o segundo? Quem vai ser o segundo? Essa é uma pergunta muito importante, né? Nesse momento, a gente precisa saber, né, quem será o segundo colocado nas corridas de Fórmula 1. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Adalto, voltamos à Holanda, essa pista histórica que ficou um tempão fora do calendário, voltou em 2021, né? 21, né? Voltou em 2021. E teremos a corrida lá nesse fim de semana. Gostas dessa pista, ou Adalto? Ou não gostas? Olha, sinceramente, eu gostava mais antes. Porque ela parecia maior, inclusive, porque... que os carros eram menores, né? Os carros eram tão menores que ela parecia maior, né? Eu lembro dessa pista da década de 70, né? Então, os carros eram muito menores. Né? Vocês nem lembram disso. Os carros, sem sacanagem, eu acho que era metade do tamanho. Sim, eu acho que era. Já tem comparativo metade. Aí que eu acho que era metade. Ou metade do peso era 500 quilos. E hoje o carro larga com 1 tonelada. Se contar piloto e combustível, o carro larga com 1 tonelada. Então, eu gostava muito dessa pista. Teve um acidente que eu estava assistindo a corrida, que morreu um cara. Esqueci o nome dele agora, não sei o que, Williamson. Williamson. Roger Williamson. Roger Williamson. Parou um piloto desesperado, tentando ajudar. O Purley, David Purley. Rapaz, aqui é história, rapaz. David Purley parou para socorrer. Uma coisa bem, bem impressionante mesmo. E hoje não, hoje a pista parece muito curta. E com essas curvas inclinadas, ela ficou mais rápida ainda. E esses carros que grudam muito, quer dizer, muito grandes, então vamos ver, né? É uma espécie de uma Hungria. Não sei. É uma espécie de uma Hungria. Vamos ver se o Fábio Campos concorda. Você acha que a Holanda parece com a Hungria, ou Fábio Campos? Ou isso é uma afirmação muito polêmica? Acho que tecnicamente não. No olhar no mapa, sim. Mas sim. No desenho, acho que tecnicamente se diferencia. As duas curvas inclinadas agora tem um peso grande no balanço do carro, né? E ela não tem um grande ponto de ultrapassagem, né? Como na Hungria tem. E Zandvoort não tem um grande ponto de ultrapassagem, né? Tem que ver o que vai ser naquela reta ali. Se vai dar para ver alguma coisa naquela reta ali, né? Ou se a fumaça laranja vai cegar todo mundo, não vai deixar ninguém ver nada. Mas eles já estão com uma campanha para que isso não aconteça. E eu não queria desanimar vocês não, mas estou vendo previsão de chuva aí. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual é a previsão do tempo? Porque eu vi que teremos chuva. E com chuva, a Fórmula 1 não corre. Não é assim que funciona essa regra para esse ano? Isso vai virando uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente vai chegando nessa situação, né? De ver nuvenzinha com as gotinhas nos gráficos e pensar, não vai correr. Não vai acontecer nada. Então, mas já pensou se a gente pegar esse ano, a quantidade de finais de semana com chuva foram 70%, 80% se bobear. Porque não foi sempre no domingo. Mas é aquele negócio, né? Há que se chegar um pouquinho mais perto para a gente ter mais certeza, né, da previsão. A previsão de chuva era bem forte, aí vem caindo um pouco.
para o final de semana, mas tem previsão de chuva. Mas vem caindo um pouco. Eu vi que a previsão era de chuva forte. Né? Assim, previsão não era de chuvinha, não, era de chuvona. Por isso que a gente fica meio preocupado, né? Eu estou vendo aqui agora a previsão, enquanto a gente está falando aqui, e para sexta-feira, 24... Não. Não, sexta-feira, não. Estou olhando já no outro final de semana. Olha como velho. É na Holanda, corrida. Tá Holanda, é um país que tem em cima, um paísinho que tem lá em cima, assim. Vai ver que ele tá querendo sexta-feira, 57%. Sábado, 74%. E domingo, 72%. Algum dia vai chover, né? Em algum dia vai cair alguma chuva, né? Algum dia vai chover. Ali também tem uma coisa engraçada, Bruno e Fábio, eu não sei se vocês viram lá no Twitter, não sei se foi essa semana passada, eu pus a onboard do Vespa de 2016 aqui no Brasil, com aquela chuvarada. Sim. E fazendo mais de 10 ultrapassagens com o pneu azul. Todo mundo de pneu azul, todo mundo correndo, e ele fez mais de 10 ultrapassagens. A gente mencionou aqui naquele dia que a gente estava falando sobre a questão da chuva, a gente mencionou essa corrida, eu até falei que naquela época já tinha certas reclamações quanto ao pneu Pirelli, porque eu me lembro muito bem que o Raikkonen rodou na reta. Mas isso sempre aconteceu de rodar na reta. Não, mas porque na relargada, né, ele foi acelerar e saiu rodando ali na reta. Claro, sempre aconteceu, mas já gerou naquela época reclamações, né? Eu não estou defendendo, não, eu acho que tinham que correr, mas não vão. Então, esse pneu aí mesmo, esse pneu aí ruim, 2016, todo mundo correndo, Vespa fez 16, mais de 10 ultrapassagens. Não é o mesmo pneu, né? Não é o mesmo pneu. É que o pneu era mais estreito, né? O pneu. Sim, o pneu era um pouco mais estreito, o que é pior. O aro era diferente, né? Tem que pensar, e tem a questão do efeito solo também, né? Que gera o spray, né? Que o pessoal reclama, né? É mais do que o pneu, né? Afeta mais do que o pneu. Tanto que o teste da Pirelli, não cobrindo os pneus, não resolveu, né? Não vai resolver por enquanto, né? Então a gente tem mais que rezar para não chover mesmo, porque os caras não vão correr com chuva, né? Não, se chover pouco, eles correm, eu acho. Não vão correr se tiver um chuvarão forte. Se chover pouco, eles correram esse ano algumas vezes com chuva. Como é que não? Correram. Mas não era chuva forte, né? Agora, chover forte, realmente não vão correr. O Fábio mencionou aí sobre o domínio do Verstappen, né? É isso mesmo, o circuito favorece, quer dizer, qualquer circuito favorece a Red Bull, mas favorece para um desaparecimento do Verstappen assim, Fábio, ou podemos ter a esperança de ter pelo menos alguma dúvida em algum momento? Não tenha dúvidas. Elimine as suas dúvidas. Não é o circuito preferido da Red Bull tecnicamente. O melhor circuito para a Red Bull é Spa, esses circuitos em que a eficiência aerodinâmica é otimizada, né? Que é o forte deles. Mas aí você pega os circuitos que não foram e mesmo assim não houve a menor. Esse ano não há a menor possibilidade do circuito afetar. O Canadá, que não foi, eu acho que onde eles tiveram mais dificuldade o ano inteiro, eles ganharam por 10 segundos. Então, infelizmente, Bruno Aleixo, mais uma vez sem querer te tirar do. Eu sei que você quer se animar, se empolgar, eu fico pegar uma bandeira e agitar uma bandeira na janela. Eu fico tentando encontrar assim, motivos para me sentir mais animado. Motivos para você se sentir mais animado é quem vai se dar bem. A McLaren vai manter, a Mercedes, que não foi bem em Spa, vai seguir a tendência, foi uma coisa de Spa. A Ferrari vem com uma tendência de melhora, a Aston Martin parece mudar o carro daqui a pouco. Isso vai te animar. Se você pensar nisso, você vai ficar animado. Sim, parece bem animador. Fora que a previsão também, além da chuva, é de temperatura baixa. Entendeu? O que muda também um pouco para as outras. Não tanto para a Red Bull, muda um pouco para as outras. Para a Red Bull dificulta um pouco na classificação. Né? Então, eu acho que não é um circuito ideal para a Red Bull, apesar de eles serem favoritos, porque eles ganharam em todos os circuitos, mas não é o circuito ideal para eles. Não é.
Não acho que eles vão meter um caminhão como fizeram em Spa, por exemplo. Essa pista tem um problema também da areia, não tem? Que é muito perto da praia e às vezes umas ventanias lá enche a pista de areia. Não tem esse problema? Não teve já em outras corridas ou não? Mas na Fórmula 1 acho que não, né? Não sente, não chega a sentir, não. 21 e 22 não teve, não. Não é tão perto da praia também assim, tipo 1 quilômetro, acho. Um quilômetro é perto. É bem perto. Já teve uma corrida de Fórmula 3 lá que os caras o carro levantava poeira na linha do traçado. Não. Mas a Red Bull, até porque os caras envelopam o circuito para Fórmula 1 de uma maneira diferente, né? Ah, sim, claro. É isso aí. Bom, o que mais podemos falar da Bélgica? O que mais podemos falar da Holanda? Da Bélgica nós podemos falar muita coisa. Bélgica podemos falar muita coisa. Mas e o que mais podemos falar da Holanda que vem aí, retorno de férias? Tivemos alguma coisa que aconteceu nessas férias? Não tivemos nada, não tivemos equipes novas anunciadas, igual a gente achou que poderia ter, não teve. Contrato do Hamilton não saiu, aquela coisa toda, né? E aí? Contrato do Binotto não saiu. Contrato do Binotto não saiu com a Alpine. Então, por enquanto, né? Foi umas férias bem férias mesmo. Essa foi férias mesmo, né? O pessoal resolveu realmente tirar férias. Inclusive o pessoal da imprensa, talvez. Mas nossa, os sites ingleses quase que pararam, alguns. Impressionante isso, né? Porque geralmente esse período tinha tanta notícia assim, né? Notícia assim de piloto que interessa a equipe X, a equipe Y, a equipe trocando de... né? O mercado de pilotos... Ontem eu vi uma manchete, acho que era uma live. Mercado de pilotos explode. Eu falei, devem estar falando de MotoGP, onde realmente explodiu. Mas... Ou então deve existir um mercado que chama mercado de pilotos, que é uma bomba lá. Isso também pode acontecer. É um mercado onde se vende piloto na barra. Onde se vende pilotos. Há uma forçação de barra em alguns títulos, a gente já conversou sobre isso. Foi ontem, não foi lá atrás. Mercado de pilotos bomba. Eu fiquei pensando, né? O que será que tá bombando no mercado de pilotos? Aí deve ter um apresentador todo mundo praticamente tem contrato para 2024. Todo mundo praticamente para de lá para cá. Quem não tem? A Haas, a Alfa Romeo, quem mais? Uns poucos. O resto todo tem contrato para virar o ano. É uma questão do Hamilton. Eu confesso que vai ficando curioso, né? A demora. Mas pode ser uma questão, deve ser, eu diria, uma questão de timing. Vamos anunciar aonde, né? Para fazer o anúncio bombástico. Mas que a demora vai fazer com que o assunto no fim de semana permaneça, vai. Mas ano passado eles já fizeram isso, né? Também demoraram para anunciar e tal. Ficou uma especulação danada e depois anunciaram, né? E acho meio de propósito também, né? Mercedes não tá tão em voga e o pessoal fica comentando, ora como não. Mas o ano passado teve uma desculpa, que foi 2021, que aconteceu aquilo no final. O Hamilton não sabia nem se voltaria para a Fórmula 1. Sim, depois. Na verdade foi 2021, né? Ele está terminando 2021, o segundo ano de contrato dele. Foi 2021 que, aliás, 2021 teve 2 anúncios de contrato. Antes da temporada começar, que ele deixou para pré-temporada, e 6 meses depois já anunciou a renovação. Vocês lembram que ele renovou por 1 ano? Foi o 2021. Durante 21 ele renovou 22 e 23. Não, depois que acabou 2021, ninguém sabia se o Hamilton ia voltar para a Fórmula 1. Não, mas contrato ele tinha, né? Por causa Mas ele podia sair, ele podia ir embora. Ele não era obrigado a cumprir o contrato se ele quisesse sair da Fórmula 1. Cláusula Rosberg todo mundo tem, né? Então ficou uma dúvida, porque ele não aparecia mais, ele não aparecia nem em notícia, não aparecia em manchete, não aparecia na fábrica. Não ligava lá para saber do carro novo, quando eu ia estrear o carro com efeito solo, né? E só em final de janeiro ou começo de fevereiro que... Mas aqui, posso falar? Tudo bem, teve a questão de Abu Dhabi, que foi com certeza, deve ter sido muito difícil para ele e tal. O que aconteceu em Abu Dhabi mesmo? Eu não me lembro. Também não lembro o que aconteceu. Mas aí ele tem uma questão também de 2021, que foi como a gente pode dizer assim, o esforço mental, né, assim, que o Hamilton teve que fazer para ganhar aquele campeonato. A gente até mencionou aqui aquela corrida na Arábia Saudita que o Hamilton agacha assim depois da corrida, né, e fica assim desolado enquanto o Verstappen desfila, assim, né, com aquela altivez, tranquilo e tal. O Hamilton passou maus bocados em 2021. Eu acho que umas férias assim sem ligar para a fábrica depois de um ano daquele é bastante compreensível, né? Eu tiraria, não sei vocês, mas eu tiraria. Muito bem. Ele sumiu das redes sociais, o que eu o invejo bastante. Sim, faz muito bem. Fez muito bem, mas ele foi bem digno naquela corrida, porque ele foi lá, cumprimentou o Verstappen. Isso em Abu Dhabi.
Isso, sim. Sim, claro. Foi a partir daí que ele ficou, acho que um mês fora das redes sociais. Aí ficaram falando, mas o cara... que o Hamilton claro que o cara ia voltar, o cara não ia abandonar a carreira naquilo. O Hamilton fora das redes sociais é o Hamilton fora, né? Assim, a gente não tem contato com ele. Hoje em dia, o contato que a gente tem com os caras é por redes sociais, né? Se eles saem fora, a gente... Gera um desespero, gera um pânico. Pânico, será que vai acontecer o quê? E é a não notícia que gera mais comentário do que a notícia, né? Porque os caras ficam todo mundo especulando, não vai mais voltar, vai aposentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. E depois aquele jornal que você tem que assinar para ler, que a gente assina por causa do Auto Racing, o Qual? The Guardian, falou com o Hamilton, e o Hamilton disse para eles que se ele tivesse vencido, ele ia se aposentar. Ele não teria o campeonato. 22. Teria sido a última corrida dele de Fórmula 1. Uhum. Né? Então ele demorou para reaparecer, porque ele ficou pensando o que ele ia fazer, se ele ia voltar ou não. Ele não tinha certeza, não. Isso tem lá, deve ter até hoje. Vai lá no The Guardian, só que tem que assinar o jornal para poder ler. Mas nós publicamos. Aham. Bom, você vê que... Vejam vocês como a intertemporada de 2023 foi sem graça, porque nós estamos aqui comentando da pós-temporada de 2021 para 22, pessoal, então GP da Holanda... Quando vai ser o especial 2021? Você podia me avisar? Nós vamos programar, mas antes nós temos outro especial, que o senhor se lembra muito bem que o senhor estava aqui na enquete. Nós temos um especial de temporada de 1986, que foi o mais votado aqui, né? Providenciaremos. Temporada 86 foi aquela temporada que na última corrida só Senna, Prost, Mansell e Piquet tinham chance de ser campeões ainda. Né? Exatamente. Só esses 4. E foi o Prost lá eu não posso dar spoiler, né? Ou posso. O fato histórico é considerado spoiler, já não sei mais. Eram 3 pilotos com chance, não 4, não? Tinha 4 pilotos, né? O Senna acho que tinha chance matemática, né? Assim, tem certeza? Acho melhor vocês fazerem um especial sobre esse assunto aí. Vamos fazer um especial sobre a temporada. O que vocês estão falando? Eu não entendi. A temporada de 86. O Fábio está perguntando se eram os 4 que tinham chance Eram os 4, na última corrida. Eu acho que o Senna tinha, mas era matemático, né? Matemático, sim. Sabe que acho que o Mansell não podia marcar ponto. Era uma coisa meio milagrosa. Que não marcou porque estourou o pneu dele no meio da reta. Pessoal, já estamos adiantando o especial, viu, pessoal? Mas esse é só um teaser, a gente vai fazer o especial no momento oportuno. Quanto à Fórmula 1 atual, fiquem ligados aí no Auto Race e nas demais redes, porque vai sair a programação, não é isso, Adalto? Aí você fica atento para você assistir o GP da Holanda de Fórmula 1. Amanhã já saiu o preview, na quinta saiu... O Senna saiu do México em 86 com 55 pontos, o Mansell com 70. Como é que ele ia pegar o Mansell? México era a penúltima corrida? Sim, senhor. Então não tinha. Não sei por que a gente está adiantando. Não sei por que a gente está adiantando o especial agora. Não, tô só fazendo verificando a informação aqui. Então é isso, que eu ainda não tinha verificado, porque ainda não fizemos o especial e eu ainda não assisti a temporada de 86. Eu estou assistindo nesse momento o resumo da temporada de 85. Como não? Você está no resumo? Estou no resumo. Quanto tempo tem esse resumo? Sei 5 lá. minutos. Não, umas 3 horas o resumo. Aí eu vou assistir né? Comecei em 80, já estou em 85. Não, então não é o resumo, é um season review. É aqueles que você tem. Season review, não. É aqueles que você tem. O Bruno é colecionador de retrospectivas. Não, eu já expliquei, criança. Vou ter que explicar de novo. É o canal das corridas que o cara faz o review dele. Sim, season review dele. É um season review. Season review, exatamente. Mas é um season review tupiniquim. Ora, como não? O cara faz a própria locução e tudo, é muito legal. Só mostra o Senna, o Piquet, quer dizer. Não, ele não é pachequista, não. Mostra lá o Max Surer, grande Max Surer. Grande Max Surer. Bom, chega de papo, que papo furado, né? Vamos falar de o que aconteceu. Vamos falar da MotoGP, que esteve na Áustria, não é isso? Se você quer falar do que aconteceu, não fale da MotoGP, porque não aconteceu nada quase na Não aconteceu nada? Eu vi um trecho lá. Primeiramente, eu ruim. gostaria de comentar que eu vi o trecho da corrida com a chicane. Eu nunca tinha visto eles passando naquela chicane lá que construíram na Áustria. O que você achou? Eu achei que... Eu esperava menos. Assim, eu achei que seria uma coisa meio bizarra. É só uma coisa... sem graça, assim, né? Mas ela é bem grande, né? Ela é bem grande. Ela não é uma chicanezinha, né? Ela é Pessoal, muito para quem não sabe, os caras pegaram a reta
A curva 1 da Áustria, né? Isso, a segunda Aí reta. tem aquela reta depois da curva 1, que o pessoal chama de curva 2 e tudo, mas eu acho que é reta. E aí eles fizeram uma chicane que faz para lá, para cá e atravessa ela, assim, né? Como se fosse dessa forma, né? Isso. E, bom, eles fizeram isso por causa daquele acidente lá que quase matou o Valentino Rossi, né? Há uns anos atrás. Não só ele, né? Teve 2 seguidos e aí eles disseram, chega. Que também que foi o mesmo lugar com um acidente muito parecido que aconteceu na Fórmula 1 com o Takuma Sato, né? Também com o Nick Heidfeld, que bateu. Heidfeld Sato, em 2002, né? Um grande prêmio que também não me lembro o que aconteceu no fim. 2002, um grande prêmio. Nossa, eu não lembro nem desse acidente aí. O Grande Prêmio de 2002, você lembra o que aconteceu no fim, porque se eu perguntar para o Cupim que tem aqui em cima... Sim, no fim sim, mas eu não lembro desse acidente que você falou aí. Teve, o Takuma Sato entrou na grama ou foi o contrário? O Nick Heidfeld caiu na grama? O Heidfeld acerta, o Sato já está fazendo a curva e ele vem completamente ele vem na grama desgovernada e acerta o Sato pelo meio. No meio, né? Machucou o Sato, inclusive, teve que... Eu lembro do italiano louco fazendo isso em Monza também. Aquele que tinha que correr com um rabinho em cima aqui, assim. Esqueci agora. Na Fórmula 1? Aí na Fórmula 1. O Trulli? Italiano. Ele correu numa daquelas 3 equipes nanicas que não ficaram depois. O Trulli correu na cara. Ele tá falando do Trulli, porque quando ele falou do negócio do cabelo assim, ele tá falando do Trulli. Só que eu não lembro disso. Não é do Trulli, não. Ah, meu Deus, então não sei quem é. Do Trulli, não. Esse italiano aí, ele não... Vito Antonio Liuzzi. Muito bem. Eu não lembro desse acidente também que você está falando. Em Monza, na largada também. Ele largou lá atrás, os caras frearam para fazer a primeira chicane, ele saiu na grama e acertou, não lembro quem agora também. Veio na grama de lado e deu em... Você não lembra disso? Em 2011. Esse é mais recente ainda, Bruno. Bruno tá velho, hein, meu? Não, mas é porque esse acidente foi leve. O da Áustria foi uma porrada. Esse você vê ele lentamente, você fala, vai bater. Vai bater. Porque ele perde o controle e vai deslizando na grama. E pegou bem no meio. Chicane, né? Pegou bem no meio. Se dá um pulinho ali antes de pegar, arranca a cabeça do piloto fora. Mas vamos falar da MotoGP. Não sei, a gente tá tergiversando. O Fábio Campos agora vai passar o reporte da MotoGP completo que aconteceu nesse final de semana. Bagnaia ganhou a sprint, Bagnaia ganhou no domingo. Muito encerrado, bem, é isso aí, tá encerrado o assunto. Corridas foram chatíssimas, a sprint um pouco mais movimentada, a corrida do domingo não, MotoGP mudando o regulamento, discutindo aerodinâmica, mudando pressão de pneus, é perigoso, sabe, o momento da MotoGP, é bem perigoso, porque os pilotos reclamam de que não vai dar boa corrida, é um momento bem para se conversar, a MotoGP precisa conversar, mas as ultrapassagens que tem, Bruno, poucas que foram, são autênticas, e a gente vê uma coisa ou outra. A gente viu toques, né? O Jorge Martin foi o grande nome do final de semana em termos de polêmica, porque tocou na sprint, foi punido na largada, e depois tocou com o irmão do Valentino Rossi nessa chicane, que você adorou ver, e o Valentino Rossi estava em pé ali. É muito engraçado, porque o Valentino Rossi fica ali acompanhando a corrida naquela chicane, nas duas, tanto no sábado como no domingo. E aí teve uma queda, que muita gente discute se teve culpa ou não, mas foi o que aconteceu, e aí foi punido, discutiu-se punição, a MotoGP também vive um debate gigantesco sobre comissários, punições, o que pode, o que não pode, então é um momento bem o Bagnaia dominando, absolutamente dono do campeonato, embora não se sabe, não, é diferente da Fórmula 1, ainda muita gente falando, né, nossa, o Bagnaia é igual o Verstappen, tem absolutamente nada a ver, porque o Bagnaia, apesar de já vai ser campeão, não tem adversário, não é o que a gente está fazendo aqui de discutir com quanta vantagem vai ganhar. O KTM deu uma forçada, correndo em casa, né? KTM austríaca, deu uma forçada no começo e também na sprint, mas não teve ritmo. E o grande assunto é fora da pista, né, da MotoGP. O Johan Zarco vai para a Honda, a moto que ninguém quer, e o Marques, ninguém sabe o futuro do Marques. Fala-se bastante de se ele vai para a KTM ou não, se ele vai ficar. Ele tem contrato, mas tem uma opção lá de que ele pode sair. Então, tá o futuro do Marc Marques, que foi absolutamente coadjuvante. Foi a primeira vez que ele terminou uma corrida de domingo esse ano. Ele não terminou nenhuma corrida do domingo esse ano. Algumas ele não fez, porque machucou no sábado. Outras ele caiu, a maioria ele caiu. Dessa vez é a primeira vez que ele não caiu no domingo. Mas terminou em 12º e saiu falando, para isso então? Eu não vou cair. Esses caras não aguentam isso não. Aguenta não. O futuro do Marques é o grande ponto de interrogação hoje na MotoGP, é o Marques. Ele renova, a moto a Honda está sendo colocada assim como a pior moto. E a Yamaha virou, impressionante como a Yamaha virou a Haas.
O Quartararo fica ali. De vez em quando você lembra, ele é só um campeão do mundo, de vez em quando você lembra que ele corre. Mas essas duas motinhas japonesinhas estão passando, estão cortando um dobrado, e o ano é Ducati. Equipe do Valentino indo bem, a equipe Pramac indo bem, aí se discute o Bezek do Valentino, vai para a Pramac, não vai. 8 Ducatis na pista e fazendo a festa das Ducatis. Tem 8, é? Muito bem. Então, são 8 fabricantes. E a KTM está tentando colocar mais 2, eu acho que já desistiu. Não deixaram também, né? Deve ser muito ruim acompanhar um campeonato em que não deixam aumentar o grid, né? Deve ser muito ruim. Deve ser terrível isso. Mas não deixar ter uma discussão lá de vagas, e aí a KTM tenta colocar mais uma. Tem um menino, Pedro Acosta, que tá cotadíssimo para chegar, e deve chegar na KTM, mas ninguém sabe quem sai. Aí o Marques entra nesse... Esse sim, Bruno Ale. Talvez esse podcast que eu vi, apesar de ter uma foto de um carro de Fórmula 1, devia estar falando de MotoGP, porque esse mercado de pilotos, sim, está pegando fogo. Pode ser, você não clicou lá, né? Fica só vendo manchete, não dá, né? Não dá. Tem que ler o texto. Os caras que ficam só nas manchetes, mas tinha um carro, mercado de pilotos bomba e um carro de Fórmula 1. Eu vou deduzir o quê? Né? Não, é uma boa dedução, mas é bom também ver a notícia. Quem sabe não era um clickbait. Ora. É isso da MotoGP? Tem mais alguma coisa aí para falar, não? Não, acho que isso. O campeonato está bem na mão do Bagnaia. E daqui a 2 semanas, vou olhar aqui onde é, Bruno Ale, já te falo aqui em um instantinho onde é a próxima corrida da MotoGP. Só puxar a informação aqui, já te informo. Bom, enquanto o Fábio busca a informação ali, vamos mudando aqui para a pauta Stock Car, Adalto, porque eu não sei se você viu, mas a Stock Car anunciou o novo carro que vai ser utilizado a partir de 2025, né? E temos as nossas questões polêmicas para discutir, algumas positivas, outras negativas. E, bom, vou passar aqui algumas... Só para não interromper vocês, Catalunha, Bruno, Barcelona, circuito que você conhece muito bem. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, a Stock Car, ela anunciou, acho que há mais ou menos uma semana atrás, anunciou o carro que eles vão usar a partir de 2025. Foram apenas detalhes técnicos do carro, ainda não anunciaram a questão das carenagens, né, das bolhas e tal, que é algo que interessa bastante o público. Interessa menos os pilotos, porque eu vou contar daqui a pouquinho para vocês uma fala que eu vi do Nelson Piquet muito interessante sobre a Stock Car. E é o seguinte, Adalto e Fábio Campos, o carro da Stock Car vai passar a usar o motor turboalimentado, né? Seguindo aí a tendência, né? Motor menor e turboalimentado. Eles vão abandonar o motor V8, né? Quantos anos a Stock Car é V8? Nem sei mais, né? E o motor 4 agora... cilindros, né? Oi? De 4 cilindros. O turbo de 4 cilindros. O motor agora vai ser 4 cilindros, 2,1 litros, turboalimentado, 16 válvulas, injeção eletrônica, tralalá. 500 cavalos. 500 cavalos, máximo 7.600 RPM. Isso. Exatamente. O motor vai continuar sendo desenvolvido pela mesma empresa, né, que desenvolve o motor atual, que é a empresa lá do Felipe Giafone, né, mas com a preparação das marcas. Então, no caso, como eles têm a Chevrolet e a Toyota, cada um vai preparar o seu motor, né. É pouca diferença que dá aí, porque é tudo muito limitado pelo regulamento, né? Justamente para poder ter a equalização. Sim, fazer equalização, uma coisa interessante... Coisa que você fala para fazer na Fórmula 1 e o pessoal tem 5. Tem faniquitos, né? Pessoal, tá chilique. Vocês dois não sabem o que é o DNA da Fórmula 1. É o DNA da Fórmula 1. Exatamente. Então, uma coisa legal, eu não vou ler toda a ficha técnica do carro, porque é uma coisa muito também, né, muito técnica aqui demais da conta, mas só para vocês terem uma ideia, uma coisa muito legal que eles anunciaram lá, é que o carro vai ter uma série de dispositivos eletrônicos de funções e de visão, vai ter câmera 360 dentro do carro e tal, para você que está assistindo escolher lá a câmera que você quer ver, acompanhar a telemetria dos carros em tempo real, vai ter um aplicativo, né, da Stock Car. Isso eu achei muito legal, né? A Stock Car precisava evoluir para isso, né? Afinal de contas, é a principal categoria de turismo, né, do Brasil. E, pessoal, é o seguinte, carenagem. Antes de falar do... Tem uma coisa, acho que você podia falar, Bruno. Relação peso-potência muito boa, 2 quilos por cavalo.
O que é muito interessante, o carro vai ser bem leve. O carro levinho, é o motor menor também, né? Então 2 kg por cavalo, vai ser um carro bem ágil, bem rápido. Né? Vai ser legal, vai ser um carro talvez mais difícil de guiar. Eles estão estimando, né, Adalto, que o carro vai ser 6 segundos, né, dependendo da pista, mas uma média de 6 segundos mais rápido do que o carro atual, né? É muita diferença. 6 segundos é um absurdo. É muita diferença, né? É muita diferença. Então tem essa parte da conectividade que eu falei, e na parte da carenagem, temos, atenção, Fábio Campos, teremos o DRS. Vai ter? Stock Car vai implementar o seu DRS. Não foi falado aqui sobre o Push to Pass, né, mas eu imagino que não vai mais ter, né? Porque imagina se o cara tem um Push to Pass mais o DRS, ele vai ultrapassar no S3 carro. O DRS vai substituir. R9, né, carros da reta. Então, teremos o DRS também na Stock Car, que eu acho... Já foi explicado como é que vai funcionar? Não, eles deram só a ficha técnica do carro, mas não explicaram assim a regra, como vai funcionar, né? Ainda não explicaram, não. E nem a efetividade, né? Também não explicaram, não. É o seguinte, eu vi uma entrevista tem um podcast do Nelsinho Piquet, que ele faz com o Christian Fittipaldi, que é bom, podcast legal, assim, eu vi um trecho dele falando sobre a Stock Car. E ele falou umas coisas que me chamaram a atenção, assim, para o lado positivo e para o lado negativo. Uma coisa que ele falou a respeito desse carro novo é que não foi divulgado ainda, e ele interessa muito para as equipes saberem isso, qual é o quanto as equipes vão ter que trabalhar ainda na montagem do chassi, porque o carro atual, isso eu não sabia, ele é entregue semi-pronto para as equipes e as equipes terminam de montar. E isso faz com que uma equipe de ponta na Stock Car hoje, uma equipe que disputa título, ela gasta 5 milhões por carro por temporada. Eu achei muita grana. Ele falou que é um custo que precisa baixar, que ele fez uma comparação com a Porsche Cup, por exemplo, que tem um equipamento poderoso, importado e tal, tem as mesmas condições de fim de semana da Stock Car, o tempo de TV muito parecido, porque também está na TV aberta, também está no YouTube, também está na TV fechada, e custa metade, custa 2 milhões e meio. Então, tá difícil convencer os patrocinadores a irem para a Stock Car do que ao invés de ir para estoque, né? Ele falou que o ideal é que esse carro novo já chegue mais pronto, porque aí não tem que ter tanta mão de obra, tanta peça, tanta coisa, que aí ficaria menos caro, né, a montagem do carro. Eu não sei, você sabia disso, Adalto? Que custa isso? Não, 5 milhões não sabia. É muita grana. Não sabia desse custo, não. Mas olha, assim eles vão fazer com a Stock Car o mesmo que fizeram com o kart no Brasil. Eles vão acabar com a categoria, entendeu? Se continuar caro assim, né? Se continuar caro assim. Né? Então, porque é isso que ele falou. Você, na década final da década de 70 e no final da década de 80, você aqui em Interlagos, tinha 500 kartistas. Tinha 500 num dia. Né? A pista, você podia usar a pista 15, 20 minutos só. Né? Você e mais 30 negros. Depois tinha que sair, porque tinha que dar lugar para todo mundo, né? Aí você vai lá hoje, numa terça-feira, treinar alguma coisa lá, tem 3 caras na pista. Entendeu? Porque mataram o kart aqui. É por isso que não tem piloto brasileiro na Fórmula 1, né? E é mais difícil agora ter, porque não tem o kart. Eles vão acabar fazendo isso com a Stock Car. 5 milhões é ridículo para acabar de montar. Isso é ridículo. Um carro nacional, com chassi feito aqui e tudo. Entendeu? E a comparação com a Porsche, aí eu fiquei horrorizado, né? Porque o carro da Porsche vem da Alemanha, né? Um carro importado. Sim. Eu já fui aqui no cara que monta os Porsche aqui, Porsche Cup. Sim. Eu peguei uma porta na mão, você não acredita, a porta inteira pesa 2 quilos. A porta de fibra de carbono, você fala, nossa senhora, mas nem se fosse de plástico ia ser tão leve. A porta inteira do Porsche pesa 2,5 kg. Você pega e faz assim com a mão, como se fosse papel, sabe? Então é realmente ridículo. Ô, Fábio Campos, algum comentário aí sobre essa nova Stock Car para 2025? Que eu vou chegar na parte mais interessante ainda.
Ah, não chegou ainda? Não. Falou tantas coisas interessantes. Guarda para o final, colega. Ele sempre traz essas pautas quando ele tem um segredo por trás para lançar. Não é segredo, é uma speculation. Bruno, assim, custos, cara, são uma coisa muito séria para um campeonato que não tem, digamos assim, autossustentação, né? Um campeonato que precisa da televisão, que precisa de público, que precisa manter. É uma bolha, cara. Parece que, mesmo sem trocadilho, né? Porque existem as bolhas dos carros, né? É uma bolha, porque começou lá atrás, com a chegada da Globo, primeiro a chegada do Sport TV, depois a chegada da Globo, a Stock Car virou tema de novela. Isso vai inflacionando a categoria. Isso é obrigatoriedade do regulador segurar isso. Agora, eu acho que a Stock Car sempre quis capitalizar numa coisa que faz muito sucesso no Brasil. Eles não estão errados nisso, não. O cara gosta de, sim, o carro tem tecnologia. Não, mas o carro não ultrapassa. Eu não tô nem aí, cara. O carro tem tecnologia. Aqui é tecnologia. Tem muito fã de Fórmula 1 que é isso. Você fala para equalizar, como vocês disseram, o cara pira. Você fala que tem que mostrar a Red Bull mostrar o assoalho toda sexta-feira. O cara pira. Porque as pessoas preferem o conceito. Não, o conceito dos segredos não pode ser violado. Tem que ter segredos, porque é DNA da Fórmula 1. Tecnologia, que isso? Onde já se viu? Vocês dois não vão se lembrar, e nem tem que se lembrar, porque não era com vocês, mas quando começamos o Loucos em 2019, falava aqui várias vezes que a Fórmula 1 tem que andar para trás em tecnologia, precisa, infelizmente, não é porque eu gosto, é por causa do momento, o momento chegou, e os caras xingavam, vai assistir Indy, e a Fórmula 1 fez o quê? Voltou atrás em tecnologia, o motor de 2026 é quase que um passo atrás em certos aspectos, equalizou, fez um monte de coisa, e veio Audi, veio Honda, né? Honda decidiu ficar. Então, infelizmente, as pessoas têm que entender, isso é uma necessidade. E a Stock Car, não, a Stock Car preferiu ir para esse lado. Vamos fazer um carro super tecnológico para autódromos que não comportam esses carros, a maioria não comporta. E para que o carro vai ser 6 segundos mais rápido, cara? Para que o carro tem que ser 6 segundos mais rápido? Precisa mesmo? Tô perguntando genuinamente. Ah, legal? É legal, pô, carro rápido, bacana. Mas se você fizer uma máquina menos evoluída, mais equilibrada, mais adaptada aos autódromos, que possa ultrapassar sem artifícios, para mim o campeonato ficaria muito legal. E a última coisa... Exemplo... Só rapidinho, é bom lembrar, né? Porque é uma categoria que a Stock Car deveria se inspirar, né? A DTM morreu, acabou por causa de dinheiro. Porque o carro ficou tão caro, o DTM era um Fórmula 1 com carenagem. É isso mesmo. Ele era apelidado assim na mídia. Qual que era o nome daquele piloto que veio correr na Stock Car aqui, que era da DTM, veio correr numa corrida de duplas? Ele era da DTM. A Stock Car teve umas corridas de duplas que veio tanta gente famosa. Veio um cara da DTM, e eu não lembro o nome do cara, eu vou pesquisar aqui, mas eles perguntaram para ele se o carro na época... Pô, eu acho que era o Matias Ekstrom, Não era o Matias Ekstrom. Não era o Ekstrom, não? Era não. O Antônio Félix da Costa era da DTM quando ele veio, hoje ele já corre na Fórmula E. Então, perguntaram para esse cara, ele correu com o Júlio Campos, eu vou pesquisar isso aqui, porque eu fui nessa corrida e esse cara andou pra caramba, eu lembro, mas perguntaram para ele se... Eu lembro que era o carro número 4, né, que é o do Júlio Campos. Eu lembro que perguntaram para ele se o carro da Stock Car lembrava da DTM. Ele falou assim, o carro da DTM parece um Fórmula 1, não parece um carro de turismo. Não tem nada o carro da DTM até os anos 2019, 17, enfim, não me lembro quando foi, ele era considerado o Fórmula 1 com carenagem. Ele era absolutamente eletrônico, absolutamente tecnológico, não tinha amarras que a Fórmula 1 tinha, era muita coisa liberada, aí os caras começaram a liberar, porque o campeonato... Você via, o Adalto vai lembrar disso, você via 2 ultrapassagens por ano na DTM. Você via 2, você assistiu o ano inteiro, você via 2 ultrapassagens. 3. A DTM era legal nos anos 70 e 80, depois acabou. Nos anos 90 já acabou a DTM. Não, eu acho que nos anos 90, com a Opel e Mercedes ali, já dava uns pegas bons também. Mas é mais ou menos isso aí. Então, Bruno, só para concluir o raciocínio, o que aconteceu com a DTM? A DTM quebrou. Ela faliu. Ela não tinha mais dinheiro para se bancar. Saiu um monte de montadora. Aí o que a DTM fez? Comprou carros de GT, pegou carros prontos de GT e fez algumas adaptações e tá lá correndo até hoje. Aqui, ó, só para falar aqui, Fábio, o piloto era o Jamie Green. Jamie Green, pilotou muito tempo para Mercedes, pilotou para Audi depois. Ele era um dos poucos, porque até isso o DTM tinha de ruim, né? Tinha um acordo entre Audi e Mercedes que ninguém contratava piloto uma da outra. Depois o Jamie Green foi quem furou mais ou menos esse cara correu aqui na corrida de duplas de 2018. Eu tava lá, ele andou demais. Ele fez uma ultrapassagem na chuva, um negócio de cinema. O Bruno, é o jogador de futebol que volta da Premier League e vai jogar um jogo de... o cara tá em outro... O cara tem outro ritmo. O cara é outro corpo, parece. Outro planeta. Era assim. O cara veio de uma DTM tecnológica, super legal, mas que quebrou. Então, eu acho que deveria servir de alerta para Stock Car.
É que, por exemplo, nós temos a NASCAR, né? A NASCAR não tem tecnologia praticamente nenhuma, é câmbio H, né? É um negócio totalmente rudimentar, né? Assim, ó, Mas eu não acho que é a NASCAR que o Brasil devia pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com tecnologia, desde que as corridas sejam boas. Então, assim, o que me preocupa não é os 6 segundos. O que me preocupa é, por exemplo, você vai botar um DRS, entendeu? Para quê? Para ter o tipo de ultrapassagem que o DRS proporciona, para mim não atrai. Né? Mas isso aí, Bruno, talvez seja já mostrou do que esse push to pass de 80. É isso que eu pensei, talvez seja melhor que o push to pass atual. Não sei, porque o push to pass o cara pode defender. O cara pode defender. O cara vai poder defender? Não vai, né? Porque não sei, a gente não viu ainda a parte esportiva. Não perguntei como vai ser usado, quantos segundos, qual... não falaram isso. Pois é, que para mim, assim, o que eu tô querendo dizer, assim, a Stock Car já demonstrou há muito tempo que não tá nem aí pra qualidade de ultrapassagem. Eles não estão nem aí pra isso. Então o DRS pra eles faz parte da linha. Agora, na DTM, que a DTM enfiou o DRS também, na DTM houve um debate na Alemanha. Houve um debate na imprensa internacional sobre o uso do DRS. Vai ter esse debate no Brasil? Eu duvido muito. Eu acho que não também. Não sei. Tecnicamente, eu não achei ruim o que eles estão fazendo. O que eu achei ruim foi essa grana absurda de 5 milhões. Só uma coisa, e esses 5 milhões que o Nelson Piquet falou é atual. Tá? Atual. Ele falou que a expectativa dele é que baixe. Porque a expectativa dele é que o carro chegue para a equipe mais pronta e aí eles não precisem gastar tanta grana para montar o carro. Então, inclusive, aí sim. Vamos ver se acontece isso, aí sim. Então, vamos esperar sair a parte esportiva, mas eu acho, assim, se fosse para o Brasil ter alguma categoria para mirar, seria que ser a Supercar australiana. E há décadas é o melhor campeonato de turismo do mundo. Adalto, a gente tem vizinhos absolutamente especialistas em campeonatos. Argentina. De TC 2000, né? Absolutamente, turismo carreteira, TC 2000, campeonatos que você tem 11 montadoras se bobear envolvidas. É fantástico, equalização bem feita, é olhar para a Argentina, né? E fazer. Porque o carro da Supercar também é muito caro. A Stock Car, ela meio que ela virou uma coisa meio híbrida, né? Porque ela criou a bolha estilo NASCAR, né? Era o chassi tubular e você põe a bolha em cima, e tinha coisas da DTD, tecnologia igual da D. Ela fez uma bolha, né? E pegou umas coisinhas da Fórmula 1 também, como jogo de equipe, como enfim. Pitstops desnecessários? Enfim, a Stock Car, pra mim, ela perdeu uma enorme oportunidade. Porque ela conseguiu chegar num tamanho que ela trouxe essa corrida de duplas aí, acho que a primeira ou a segunda, não sei se foi essa que você foi, Bruno, foi um sucesso, porque veio o piloto veio o Villeneuve. Foi um sucesso. Veio o piloto da NASCAR, veio o piloto da NASCAR não sei, mas veio da DTM, veio da Supercars, veio o piloto de tudo quanto era lado. Ali era o momento de você virar uma categoria mundial. A Stock Car chegou a cogitar ir para Portugal, fazer uma etapa. Correu em Portugal. Correu lá acho que foi um pouco mais atrás em Portugal, não foi? Mais atrás, Era o momento. Para mim, eu acho que o timing passou, mas enfim, vejamos. Uma pena da Stock Car é que os pilotos são excelentes, né? Assim, o grid da Stock Car é, assim, talvez um dos melhores do mundo em termos de turismo. Mas eu acho que tem que acertar a parte esportiva. Se acertar isso, aí tudo bem. Se errar nisso, todo o resto não adianta nada. Agora, vamos à especulação do momento, o Adalto e Fábio, que eu acho... Lá vem ele. Eu não faço a menor ideia do que é, mas pela cara dele você sabe que é o que ele queria falar desde o começo. O Nelson Piquet disse na live que a Stock Car, além de baixar o custo, ela precisa se aproximar dos objetivos das montadoras, porque ele precisa atrair montadora, só tem 2 lá, né, que tem a Toyota e a Chevrolet. A gente já discutiu isso aqui no Loucos, porque nós somos muito pioneiros, né? Que esse carro que a Stock Car usa, essa bolha que a Stock Car usa, é um modelo de carro que no Brasil não se usa mais. Esse Cruze aí, por exemplo, da Chevrolet, é quase que feito sob encomenda, né? Não tem mais, não acha para comprar. O Toyota Corolla, ok, tudo bem. Então, a Stock Car ainda não divulgou qual será o formato, né? A carenagem, a bolha, não divulgou ainda. Mas há uma corrente que os pilotos apoiam, porque o Nelson falou, para a gente não faz a menor diferença, pode botar uma bolha de um Fusca, que para eles é a mesma coisa. Há uma tendência de que a Stock Car possa, por exemplo, ser composta por bolhas de SUV, por exemplo. Não, aí eu acho o fim da picada. Aí, olha... Não, aí... a esportividade
cai lá. Não, aí gente, mas não seria apenas o formato de uma SUV, apenas uma alusão à SUV. Claro, não, piloto para o piloto, tecnicamente, não faz a menor diferença. Sim, não, mas qual o problema? Não estou entendendo o problema. E o apelo SUV é um carro alto. Mas e o apelo junto ao... Mas é bolha. Mas não é bolha? Sim, mas é que você está pensando... Não, assim. Mas pera, você está pensando com a cabeça técnica. Né? Tecnicamente, Nelson Piquet falou, não faz a menor diferença. Pode não colocar faz, uma bolha é uma alusão. Vai ser para vender o SUV na rua. É isso que eu estou entendendo. Então, mas aí que tá, vai vender? Porque o SUV é tipo zero esportivo. É um carro que não tem nenhum apelo esportivo. Né? Então... Alguns que tem, que custam R$1,5 milhão para cima. Mas não são esses, né, Adalto? Não são esses. A Porsche Cayenne... Não, mas não são esses. Nós estamos falando do Jeep. Não tem apelo esportivo. R$1,5 milhão para cima. Então não tem apelo. As que vendem não tem apelo. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu também acho que esportivamente não faz diferença, mas a questão cativa público? Não sei, é uma questão interessante para se pensar, né? Se cativa público ou não, porque é uma mudança bastante radical, porque as pessoas não vão a fundo tecnicamente, né? Muita gente acha que o carro que está lá na Stock Car é o mesmo carro que ela pode comprar e ir para a rua. Aliás, o apelo é esse mesmo, né? O cara achar que ele vai comprar um Toyota Corolla e é o mesmo que o Rubinho está correndo lá na Stock, né? E não é, claro, mas a pessoa não sabe disso, né? Então, não sei. É uma questão... na NASCAR, né? Na NASCAR eles fazem o quê? Todas as bolhas são iguais, só que eles adaptam a frente do Ford Fusion, do Toyota Corolla, aí fica parecido pro cara ir lá comprar. Isso. Eu acho que, pelo que eu tô entendendo, a ideia é essa, né? Ideia é essa. Mas isso aí, os carros eu acho que isso aí vai envolver pesquisa de mercado, qual item está vendendo, qual é o público-alvo da Stock Car. Porque, por exemplo, você falou dos carros da NASCAR. Os carros da NASCAR, eles seguem a tradição americana daqueles Muscle Car V8, não sei o que e tal. E funciona, você botar um Mustang, um Camaro, é isso aí que o americano quer. Mas o SUV aqui no Brasil, ele é esportivo para ser entendeu? Eu acho que essa é uma discussão que eles têm que ter lá dentro, para não ficar meio ridículo, porque muita gente acha que tem preconceito com SUV, chama de carro de shopping, aquela coisa toda e tal. Pode ser um tiro no pé, entendeu? Então eu tô colocando a questão para pensar, né, assim, para as pessoas pensarem também, porque, de novo, tecnicamente não faz a menor diferença, né? O que faz diferença é o que nós falamos aqui anteriormente, o motor, o câmbio, o DRS, isso é que faz diferença, né? SUV tem que ter uma bolha mais alta. Então, tecnicamente, também faz diferença. É pouco, né, Adalto? Não faz, Adalto. Eles só precisam mostrar o carro que eles querem. Você aumenta o centro de gravidade do carro, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com corrida. Isso é ridículo. Ridículo. Eles só precisam dar o formato do carro. Eles não precisam fazer um carro parecido com uma SUV. O que me parece a filosofia clara da Stock Car é bolha. Ou seja, a gente molda o carro que a gente tem. O Fusca. Pode fazer o Fusca, igual o Bruno brincou. Pode fazer o Fusca. Pode. O objetivo é venda. Eu acho que eles vão vender. Assim. A minha dúvida é o SUV, porque os da NASCAR, o Corolla, o Fusion, nos Estados Unidos, isso é carro popular. A NASCAR quer abraçar o mercado mais alto nível, aí ela vai pôr SUV, na minha opinião. Mas os caras vão fazer uma pesquisa de mercado. Isso também não é Stock Car, né, gente? Isso é a montadora que escolhe, né? É a montadora que escolhe, por isso que o Nelson falou que ele tem razão, eles têm que se aproximar das montadoras, e o que a montadora comercializa hoje é SUV, praticamente 80%, né, dos carros que são vendidos no Brasil hoje para o público é esse tipo de carro. Eu tenho minhas dúvidas. Ser esse mesmo. Então tenho as minhas dúvidas em relação à esportividade do negócio. Agora, pode ser que eles arrumem uma solução, um carro baixinho que lembre um formato de um Renegade, né? Assim, pode ser. Vai ser isso, vai ser exatamente isso. Vai ser uma bolha padrão, e uma vai lembrar um carro e outra vai lembrar outro. Vamos ver como é que os puristas vão receber isso aí, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu? Tenho muitas dúvidas. De qualquer jeito, eu acho que, como o Adalto falou, isso é verdade. A gente tem que esperar o regulamento técnico, né? O regulamento esportivo, né? Para saber como que essas coisas vão se dar na prática, né? Porque no papel, né, tudo muito muito técnico, né? É um carro rápido, ok e tal, né? Muito bem. É isso aí. Eu acho que vou colocar a bolha de SUV, eu vou achar a coisa mais bizarra da história da humanidade. Dependendo do que eles fizerem, pode ser mesmo.
Mas pode ser que fique legal, quem sabe, né? Gente, é bolha. Se o cara quiser fazer a bolha da nave Soyuz da Rússia para ir para o espaço, ele faz. Eu entendi. Que eu falo pode fazer uma bolha de um foguete interplanetário. Pode ficar ridículo do mesmo jeito. Tecnicamente, vocês estão falando que tem que esperar o regulamento esportivo. O regulamento esportivo vai mudar nada. O regulamento esportivo é para ver como vai ser usado a DRS, que hora vai ser o treino, qual o tamanho do treino. Você tá sendo Isso aí é bolha. Isso é a bolha. Não, que nós tem dois assuntos. Um é a bolha, outro é regulamento esportivo. Por exemplo, a bolha, se for uma bolha de SUV, eu acho bizarro. Então, acabou. Mas é porque pode ser uma bolha de SUV adaptada, é o que eu espero, se for. Se o Bruno, não vai ser adaptado, vai ser uma cara alusiva. Agora, se o Bruno falou que vende 80% hoje é SUV, então vai ser SUV. Então os caras estão certos, inclusive, ou não? Eles querem fazer o carro que mais vende. A Stock era para vender o carro, gente. Não é para testar o carro. Se fosse para testar o carro, era outra conversa. Mas vai vender o carro. Mas não vende porra nenhuma. Não vende. Então, você chega no já é com vocês. Aí já é com você. Esse Cruze nem existe mais. Então, não sei. Aí realmente vamos ter que esperar. Então nós temos que esperar duas coisas: o regulamento esportivo e a divulgação da carenagem para ver o que eles vão fazer aí em relação a isso. Vamos ver, né? Não sei lá. Vamos ver. Muito bem. O problema é o seguinte, a NASCAR... É engraçado, vocês reclamam dos puristas da Fórmula 1 e são os puristas da NASCAR, né? Não pode os carros da NASCAR, eles são populares porque lá o carro popular já é um carro grande. É um carro grande. Né? Sim. Então você pega um Mustang, é um carro grande. Um Camaro é um carro grande, né? Então, os carros são grandes. O próprio Toyota lá, não é o Corolla. O Toyota Corolla lá é um carrinho pequeno, menor do que o nosso, e é hatch. Não tem Corolla igual ao nosso lá. Acabei de vir de lá agora em fevereiro. Não, mas o da NASCAR era o Corolla. Não sei se ainda é hoje, mas até 2, 3 anos atrás era o Corolla, Toyota Corolla. Não, mas não tem mais aquele... Não tem, só tem um Corolla agora lá, hatch. Pequeno. Né? O Toyota Corolla. Inclusive é pouco na rua. Aqui no Brasil, os carros que mais vendem, que são os carros populares, são carros muito pequenos, carro 1.0, que são carro muito pequeno, né? Não tem carro médio aqui no Brasil. Então você vai de carro pequeno para SUV. Carro médio é o Corolla e mais meia dúzia aqui que vendem pouco. Não sei se vocês viram o Honda Civic, quantas unidades vendeu no ano. Até hoje, o Honda Civic novo vendeu 300 unidades. 300 carros eles venderam no Brasil esse ano. Nós estamos em agosto, né? Eles venderam 300 carros, que é o que vende por dia nos Estados Unidos. Né? Então, é complicado. É difícil achar, realmente. Se eles quiserem fazer um negócio que venda mesmo, eles tinham que imitar a bolha dos carros pequenos. Sim, fazer maiores. Podem fazer isso, sim. Porque é alusão, é isso que eu estou dizendo. A bolha é só uma alusão, gente. É uma alusão. Não, a gente entendeu que é só uma alusão. É que a questão é fazer uma alusão a um SUV parece estranho, mas a gente tem que ver mesmo. Vocês são os puristas da Stock Car. Se a gente fosse purista da Stock Car, a gente já tá pedindo aqui para voltar os Opala. Só que o Adalto ele já foi ameaçado de apanhar na rua, que ele falou que não gosta de Opala. Já. Então, mas você sabe que a fase dos Opalas foi o nascimento da Stock Car, foi um sucesso. Foi um sucesso. E ali eram os carros mesmo. Paulo Gomes, não tinha negócio de bolha, nada. Ali eram os carros mesmo. Eram os carros mesmo. Exatamente. Quando a Stock Car voltou, praticamente renasceu em 2000, ela decidiu mudar para o chassi tubular e colocar a bolha. Eu lembro de um programa esportivo na televisão, que tinha na ESPN, Bruno vai lembrar, e os caras passavam 365 dias do ano criticando isso, como se isso fosse uma afronta ao automobilismo, a não sei o quê. É um jeito de fazer automobilismo até mais barato. Era mais até mais barato na época. Hoje, eu me lembro que na época... A tecnologia ficou mais caro, né? Na época a gente já tinha o nosso finado programa de rádio, né? Que a gente falava, a Stock Car se salvou da falência, né? Exatamente. A gente falava da Stock Car. A gente falava muito da Stock Car lá. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou fazendo uma análise de marketing. Atenção. Eu estou fazendo uma análise de marketing sobre você colocar um carro que não é esportivo dentro de um esporte. Eu estou falando, eu sei que é bolha, eu sei que é alusivo, eu sei que eles provavelmente vão trabalhar isso de uma maneira que pareça esportivo, mas a questão não parece. Vendo assim puramente, não parece. É uma discussão grande que eu acho que eles têm que ter lá. As pessoas lá do automobilismo brasileiro não são muito dadas a discutir as coisas, né? Geralmente eles fazem meio que se dane, ainda mais a Stock Car. Nós já falamos isso aqui, né, Adalto? A Stock Car não se importa muito com as coisas, eles vão fazendo que se dane e tal. Então, é só uma questão, assim. Não, mas nesse caso, aí eu vou defender a Stock Car. Né?
eu não sei, né? Estão com há 2 anos já. Eu não sei se esse cara está tentando mudar a mentalidade que está enraizada há 20 anos já na Stock Car. Ou não, vamos ver. Não, só fazer. Aí eu vou defender a Stock Car, né? Se vai ser o SUV ou não, é uma decisão da montadora. Aí não é Stock Car, vamos fazer o SUV. É uma decisão deles para se aproximar das montadoras. Ó, nós vamos abrir a possibilidade. Isso vai vir da montadora. Olha, eu quero pôr este carro. Eles vão chegar para a montadora e falar: quer entrar? Quero, se eu puder colocar este carro. Beleza, tudo bem. É uma decisão conjunta, né? O que eu estou colocando de novo, eu não estou dizendo que vai fazer diferença. Eu estou dizendo que eu não sei se esportivamente faz sentido. Não sei se vai ter apelo junto ao público. Não sei se para a montadora vai acabar sendo um tiro no pé. É isso, entendeu? Você não falou, deixa eu ver se eu entendi correto. Você não falou um número aí de 80% de venda de... Qual que é o número? Repete, por favor. 80%, mais ou menos, né? Do quê? O quê? Só para ver se eu entendi. O que é 80%? 80% dos carros são vendidos no Brasil, mais ou menos. Eu não estou chutando esse número, mas são SUVs. Então, para mim, isso para mim mata a questão. Não mata, porque olha, vocês querem saber o que disse o Lincoln Oliveira, que é o controlador do Grupo Velotti? Esse novo modelo está sendo projetado para aumentar a facilidade de manutenção dos carros e governança de regulamento. É mais leve e foi desenhado para ser um carro de corrida. Não tem nenhuma adaptação, desde suspensão, chassi, a forma de se projetar de um carro dentro da pista. Então, isso aí deu algumas dicas aí, né? Sobre a bolha? Não, sobre a bolha não. Sobre o carro, né? Ah, tá. Então nós mudamos. É outro assunto. O carro, né? Quer dizer, não tem adaptação. Ele é feito para ser um carro de corrida mesmo, entendeu? Vamos ver. Pode melhorar. Tecnicamente, eu gostei do que a gente leu aqui. Agora, vamos ver o esportivo, que é mais importante o esportivo do que o técnico, eu acho. É isso aí. Muito bem, pessoal, finalizando então esse Loucos por Automobilismo, a gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Não se esqueça de fazer a sua pergunta lá no site do Auto Race, que a gente vai responder aqui. Se você quer ver o SUV na Stock Car, faça sua pergunta lá, que a gente vai discutir aqui. Um grande abraço para todo mundo. Pergunte, posso dar uma dica de pergunta para quinta-feira? Vai, manda, é importante. Pergunte na quinta-feira para os dois, Johnny Herbert ou Lance Stroll? Faça essa pergunta na quinta-feira. Eu achei que você ia sugerir. Eu achei que você ia sugerir para eles perguntarem em qual prateleira a gente coloca o Verstappen, mas não, né? Acho que todo mundo já confirmou. Essa vai ser na outra quinta-feira. Então tá bom. E, aliás, fica aqui o meu protesto, que o programa da última quinta-feira teve 1h30 e tanto, 40 e tantos, e o programa de terça acaba com 1 hora. Fica aqui registrado o meu protesto. A culpa disso é da Fórmula 1, que não produziu assunto suficiente para a gente poder fazer um programa de terça decente. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!